Andrea Iannone cumpriu sua missão no GP da Malásia em Sepang e compara o Mundial Superbike com a MotoGP, imperdível. Muitos fãs esperavam para ver Iannone de volta à categoria máxima do motociclismo. Aconteceu, e ele falou da diferença absurda entre MotoGP e Superbike. Roda a vinheta, que eu já volto com a informação. A mudança da Superbike para o protótipo de MotoGP foi bem sucedida. O veterano Andrea Iannone fez o que lhe foi dito, pilotando todas as unidades com confiança e sem erros. Depois de 3 dias, o Maniac agora precisa de uma pausa. Em seu papel como piloto substituto de Fábio Di Giannantonio, que deixou a temporada, o piloto de 35 anos disse sim para esse desafio, que foi realmente bastante desafiador para ele. Abre aspas, a velocidade era realmente muito boa, desde que eu estivesse em forma na máquina e sentisse tudo. Nas voltas em que eu tinha toda a potência à minha disposição, acho que eu poderia andar de moto da maneira que você deveria. Eu coloquei a moto para trabalhar, fecha aspas, iniciou Iannone. Os tempos de volta confirmaram Iannone, porque nas curtas sessões de qualificação, o 29 brilhou, com tempos de volta que ninguém no paddock achava possível. Na corrida de domingo, Andrea Iannone ajustou o ritmo para se adequar à sua condição física. Com um melhor tempo de volta de 2:01, ele ficou apenas 1,8 segundos acima da volta mais rápida do campeão mundial, em calor sufocante e mais de 50 graus de temperatura de asfalto, tornando-o melhor por mais de meio segundo do piloto de testes da Aprilia, o Lorenzo Savadori. Com relação ao vencedor da prova, Pecco Bagnaia, Iannone terminou a 47 segundos e meio dele. No entanto, os 3 dias na GP23 da equipe de corrida VR46 deixaram sua marca em Iannone. O veterano gemeu de sorriso, abre aspas. Posso sentir tudo e nada mais. Minha parte superior do corpo está completamente desgastada. Estava pesando muito nas frenagens. Para ser sincero, ainda bem que acabou. Também porque Sepang não é um local fácil em todos os aspectos. E essa pista realmente exige muito dos pilotos, é muito desafiadora. Marc Marquez que eu diga, né? Nunca gostou muito dessa pista, pois normalmente ele já chegava campeão nela em sua fase áurea, então não precisava se preparar. Mas voltando a Iannone, ninguém que é realista esperava que ele andasse na frente. Isso simplesmente não existe, pela questão física e também pela necessidade de adaptação ao protótipo. A conclusão do amigo de Valentino Rossi, que lhe conseguiu um emprego na Malásia, também foi muito positiva, abre aspas. Vim aqui para encerrar todas as sessões e fui contratado para fazê-lo. Isso funcionou e eu fiz essa missão 100%, disse ele. O Maniac agora também irá pilotar pela VR46 em Barcelona, a última etapa? Andrea Iannone não garante. Ele fala, em primeiro lugar, não quero falar sobre isso, nada foi discutido sobre isso. Sempre foi tudo sobre a Malásia. Se agora há uma pergunta sobre o final, por que não? Mas então eu teria que pensar nisso calmamente. Mesmo que a pista seja certamente uma tarefa mais fácil do que Sepang, disse ele. E após a aparição do 29 na Malásia, não há uma resposta clara sobre se as coisas iriam tão bem novamente com uma possível segunda aparição para Iannone na classe Premier. Mas se os italianos e os numerosos torcedores do Maniac conseguissem o que queriam, então seria definitivamente uma segunda tentativa interessante. E a sua aparição na prova poderia ter sido ainda melhor, não fosse um detalhe na qualificação. Abre aspas, acho que minha velocidade ainda existe à medida que envelheço. Portanto, há poucas dúvidas sobre esse ponto. No Q1, pilotei com o Bess e me saí tão bem na volta decisiva que errei ao frear para a última curva, o que me custou 0,3 segundos. Aqui se referindo ao Bezek, né? E ele falou também o que os fãs queriam ouvir sobre as comparações. Olha só, abre aspas. A moto é tão diferente de tudo que conheço. Isto também não tem nada a ver com a MotoGP que pilotei no passado. O manuseio é muito impressionante. Comparada com a minha última moto, é mais como uma bicicleta. Olha só o que ele disse na comparação que fez com a Superbike. O substituto de Fábio Di Giannantonio acrescentou: a capacidade da motocicleta de construir aderência é muito impressionante. A aerodinâmica certamente também desempenha um papel. O seguinte se aplica: quanto mais você correr a moto, melhor a máquina anda. É incrível e muito divertido. Tá aí quem acha que
Superbike é parecido com o MotoGP, não tem nada a ver, né? Completamente diferente, até, né, na MotoGP que ele havia pilotado 5 anos atrás, muda completamente. Ainda com relação à corrida, certo que pouco poderíamos esperar dele, ele não pôde atacar. O número 29, Iannone, pelo menos deixou o representante da Trackhouse, o Lorenzo Savadori, para trás. Com seu melhor tempo de volta de 1:57,7, Iannone se moveu no nível de Raul Fernandes e outros 2 pilotos de fábrica da Honda. E isso certamente é um ótimo resultado, haja visto seus déficits físicos já citados. Abre aspas, é tudo uma questão de corpo e admito que não estou fisicamente pronto para levar a moto ao limite. Isto é especialmente verdadeiro para os meus braços. Eles não querem muito jogar. Para mim, é muito difícil ao longo da distância. E ele encerra de forma hilária, né? Abre aspas. É muito simples. Só preciso responder a uma pergunta antes do Grande Prêmio. Ou jogo contra o Rei por 5 voltas, tenho as melhores voltas da minha vida e depois volto pro box. Ou estou acompanhando lentamente toda a corrida. A tensão é incrível e para mim não se trata de gerenciar pneus, mas sim de gerenciar o Andrea. Que legal, né? Que legal, que interessante isso. Quem já pilotou moto esportiva no calçamento, acho que pode comparar mais ou menos o que deve ter sentido ali, de forma bem distante, óbvio, né? Mas pode comparar o que diz ali o Andrea Iannone, imagina o quanto físico é necessário. E nós imaginamos como foi, Iannone, pode ter certeza absoluta. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like aí, dá uma força pro canal, se inscreva também, aquela coisa toda. Compartilhe o link nosso nos seus grupos de WhatsApp, aqueles grupos que tem bastante piadinha. Larga uma informação lá e de quebra ajuda o canal a crescer cada vez mais aqui na internet. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo e assim nos estimular, claro, a trazer mais conteúdo. Estamos sempre pesquisando conteúdos de qualidade para trazer aqui para você. Manda junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão. E eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe a tua sugestão vira vídeo aqui no nosso canal. E não esquece de acessar também o nosso site. Lá tem muitas notícias que não aparecem aqui no YouTube. É o informatudo.com.br/esportes. O link está aqui na descrição. Lá falamos também do mundo das lutas, da Fórmula 1 e da moto velocidade. E se você gosta de colocar a moto na estrada, vai um convite. Eu tenho meu próprio canal sobre isso. É o Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Aqui em meus canais você acha, ou pesquisando aqui no YouTube, lá eu coloco a minha CBR1000RR na estrada e faço vídeos para você. Certo? Tem um Instagram também, que é Moto na Estrada by Ariel. E por fim, uma dica que eu garanto que vai mudar a tua vida financeira. Quer aprender a investir certo o seu dinheiro? Investir de verdade? Veja aqui no link na descrição. Eu fiz um vídeo bem legal onde eu explico com detalhes. Acessa lá. Isso muda 90% ou a vida de 90% das pessoas, pode ter certeza disso. Mas certamente 90% das pessoas que estão assistindo o vídeo até aqui não vão lá assistir ou não vão colocar em prática, né? Por isso que o mundo é como é, né? Poucas pessoas realmente se dão bem na vida. Valeu, abraço e até a próxima. Não esqueça, vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, um abraço, obrigado e até a próxima. Let